Pessoal, nesse segundo vídeo, eu queria já começar dizendo que aquela dúvida que eu tive ali no vídeo anterior, sobre o módulo de H, eu já acabei de entender aqui. Na verdade, fica mesmo H, mas é que eu até vou corrigir aqui para na hora que eu printar a lousa e colocar para os alunos, já ficar o correto aqui. É o seguinte, vezes, não que está errado o que eu escrevi antes, mas só para fazer passo a passo, vezes H vezes epsilon, que é menor vezes H vezes epsilon, que é menor do que 1 sobre módulo de H, 1 sobre módulo de H, vezes, troco o H por módulo de H, vezes epsilon, que é igual a epsilon. Agora sim, ficou perfeito e fica explicado de onde surgiu esse módulo aqui. Só para fechar ali um item que ficou da demonstração anterior. Agora, nesse vídeo, eu queria, agora que a gente já viu o enunciado e discutiu aqui o teorema fundamental do cálculo, e tem esses comentários aqui que são interessantes para a gente ler, né? Foi provado acima que toda função contínua possui uma primitiva. O que significa primitiva mesmo? Significa uma função que é φ que derivando da função, f', né? Então, f' é a primitiva de f', quer dizer, só que f' era quem? Contínua, né? Então, quer dizer, ficou provado, foi provado acima que toda função contínua possui uma primitiva. Mais precisamente, mas por que toda? Bom, para toda função contínua, você vai poder escrever isso aqui, né? Imagino que seja isso que ele vai comentar. Mais precisamente, se f' de A em B em R é integrável, então f de A em B em R, definida por f' de x, contínua implica integrável, né? A gente contínua no intervalo AB implica integrável, a gente viu na aula passada. Mais precisamente, se uma função for integrável, então, a função f', então f' definida dessa forma é derivável em todo ponto x0 no qual f' seja contínua, e tem-se a derivada dela igual a f', como foi provado ali adiante. Bom, nesse ponto também é derivável a função g de x dada por isso aqui, né? G' de x vai dar menos f de zero. Enfim, ele faz vários comentários aqui, aprofundando tudo que foi demonstrado ali. Vocês podem depois ler isso aqui com calma. Se a função for de classe C1, aí, olha só que interessante isso aqui. Se a função tiver derivada e sua derivada for contínua, C1 significa função que é derivável e tem derivada contínua. Aí você pode substituir o f' pelo f'. E você escreve f' de x igual a f' de A mais integral de A até x, f' de t. Certo? E isso aqui vai valer para todo t. Vai valer para todo x pertencente a B. Então vale para x igual a Bzinho. É um intervalo fechado. Então, se você colocar Bzinho, fica f' de B igual a f' de A mais integral de A até B, f'. Em particular, f' de B igual a f' de A mais integral de A até B, f'. Que é o que a gente usa direto no cálculo 1, né? Você vai calcular a integral de uma função, você acha a função que derivando dá ela, você acha o f' que faz essa que está aqui dentro virar o f', que é a primitiva, e aí você faz primitiva no limite superior menos primitiva no limite inferior, e dá o resultado da integral. Isso reduz o cálculo da integral à procura de uma primitiva de f e fazer a conta f' de b menos f' de a, né? Isso aqui é interessante, acho mais interessante até do que a primeira. Vou colocar aqui na forma de uma observação. Observação. Se a f, se f' de AB em R é de classe C1, se f' de AB em R é de classe C1, tem derivada contínua, então você pode escrever da seguinte forma. Então, é possível escrever f' de x igual a f' de A, toda função contínua toda função contínua é integrável, né? Então, a derivada é toda contínua, então eu já posso colocar a derivada aqui dentro. A derivada dela. Essa f' é o f.
né? Quando a gente tinha só escrito isso aqui, fão linha UF, não estava garantido que esse fão linha, que é o F, é uma função contínua. Mas se for, aí eu posso trocar aqui o F pela própria fão linha. Né? É um detalhe interessante esse aqui que ele está chamando a atenção. E aí fica fão de x igual fão de A mais integral de A até x fão linha de t dt. Fão linha de t dt. Isso vale para todo x pertencente a B fechado. Aí você pode fazer o seguinte, tomando x igual a B, tomando x igual a Bzinho, temos, aí você vai ficar com fão de B igual a fão de A mais integral de A até B, fão linha de T dt. Ou seja, isto é, a integral de A até B fão linha de T dt, integral de A até B fão linha de T dt é igual a fão de B menos fão de A, igual a fão de B menos fão de A. Fechou. Esse aqui muito usado no cálculo 1, direto, né? Então, praticamente essa fórmula aqui é um símbolo do teorema fundamental do cálculo. Não é exatamente o teorema, a gente acabou de estudar o enunciado direitinho do teorema e a demonstração, mas ela é uma fórmula que já, digamos assim, a gente costuma no cálculo 1 saber que a gente está fazendo essa conta como consequência do teorema fundamental do cálculo, né? Bom, o mesmo argumento da demonstração de que 2 implica 1, a segunda parte lá do teorema fundamental do cálculo, serve para provar que se a função integrável f de A bem R é contínua no ponto C, então a função fão de A bem R, definida por f de x igual a isso aqui, é derivável no ponto C com fão linha de C igual a f de C. Tudo bem, não vou me aprofundar nisso agora. Vou só comentar brevemente aqui o teorema da mudança de variável, tá? Então, quer dizer, mudança de variável. Você tem uma função de A bem R contínua. Ok. E você está fazendo a integral dela aqui. Certo? De G de C até G de D. Como pode isso? Porque você tem uma outra função de CD em R. E a imagem dessa função está dentro do intervalo AB. Então, o G de... O que significa dizer isso aqui? Que a imagem dela dentro de AB. O G de C está dentro do AB e o G de D está dentro do AB. Então, ele está fazendo a integral de algum ponto aqui dentro até um outro ponto aqui dentro também, da função f de x. Então, isso é a mesma coisa que a integral de C até D, f de g de t, g' de t dt. Eu tenho a impressão de que essa fórmula, ela também é utilizada bastante nos cálculos, mas mais da direita para a esquerda, né? Você tem uma função aqui composta e tal. Eu acho que nos exercícios de cálculo é mais utilizado assim, né? Então aqui, ó, teorema, deixa eu fazer uma observação rápida aqui sobre esse teorema. Observação. Aqui. Teorema da mudança de variável. Ele apresenta a seguinte fórmula, né? Integral de g de c, f de A bem R, f dois pontos de A bem R contínua, de A bem R contínua, G de CD em R com derivada contínua, quer dizer, C1, G de CD em R
classe C1, classe C1, e a imagem dela, G de todo o seu domínio CD, que é a imagem dela, contida no intervalo AB. Então, o que acontece nesse caso que o teorema diz? Ele diz o seguinte, vale essa fórmula. Então, a integral de G de C até G de D, ambos são pontos da imagem de G que estão lá dentro do domínio da F. Então, você pode fazer a integral dela, f de x dx, mas isso vai ser igual à integral de C até D, por isso que eu te digo, que eu vou comentar agora. F de G, G'. Eu me lembro dessa fórmula aqui, F de G de T vezes G' de T dt, dela ser utilizada mais à direita para a esquerda. Por exemplo, o cara apresenta um exercício para o aluno assim, integral de 0 a 1 da função e elevado a x ao quadrado vezes x dx. Aí o aluno apela para isso aqui, que é a mudança de variável, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai notar que isso aqui é uma função composta, f composta de g. É um exponencial composta de x ao quadrado. Então, ele escreve como e integral, quer dizer, vamos fazer passo a passo aqui, né? Chama o x ao quadrado de u, aí isso aqui, o e elevado a x ao quadrado, na verdade, é igual a um e elevado a u, só que se você simplesmente trocar aqui por e elevado a u, e como é que fica o x? Você vai colocar uma raiz de u aqui? Não. Você tem que lembrar desse detalhe, né? Quer dizer, na verdade, até em vez de chamar de u, vamos chamar que eu estou lembrando dos cursos de cálculo, né? Que eu usava essa letra u, mas aqui daria para chamar de g até, né? Daria para a gente fazer assim, o x ao quadrado é o g de x, né? O f de x seria exponencial, f de x é o e elevado a x, o g de x é a... Só que eu vou usar a letra t, que ali está na fórmula, está com a letra t. O g de t é o x ao quadrado, o f de t, isso aqui implica que o g' é 2x, implica que g' de x é igual a 2x, e o... Putz, a vida. Eita, g' de t igual t quadrado. Isso implica que o g' de t que aparece aqui é igual a 2t. E o f de t? O f de t é exponencial. F de t igual e elevado a t. Então, aí, como é que o cara operacionaliza aqui essa fórmula? Ele percebe o seguinte, olha, por exemplo, da onde que vai surgir esse g de c, g de d, né? Se você está fazendo uma integral que é de 0 até 1 na variável x, né? Então, você vai, digamos assim, vai ficar só exponencial aqui. Ah, mas para ficar só exponencial, teria que ter o g' aqui. E o g' é 2t, ou 2x, e o que você tem aqui é só x. Você tem metade, né, do que você precisa. Então, digamos assim, você teria que fazer aparecer um 2 aqui. Então, você divide por 2 aqui fora, né? Então, ficaria assim, meio da integral do... Aí fica só e elevado a x. E elevado a x dx. Só que, e os limites de integração? Né? Como é que vão ficar os limites de integração? Aqui deixa eu mudar aqui, porque senão aqui eu estou vendo que vai ficar o mesmo. Deixa eu passar de 0 para 2 aqui. 0 a 2. Então, quer dizer, e elevado a x dx, aqui originalmente estava de 0 para 2, que eu acabei de alterar aqui. Então, agora vai ficar de 0 até 4. 0 até 4. Tá? Então, quer dizer, o teorema, a partir do teorema, a gente,
temos que essa integral, aqui original, de 0 até 2, e elevado a x² vezes x dx, quer dizer, ela seria aqui o lado... É bom até escrever ela com t, porque ela está representando aqui o lado direito, né, do teorema. E elevado a t² vezes t dt, ela se transforma em integral, de acordo com tudo isso aqui que eu coloquei, integral de 0 até 4 e elevado a meio vezes integral de 0 até 4 elevado a t dt, certo? Bom, aí demonstração, vocês veem depois isso aí, que eu já não estou mais querendo fazer essas demonstrações aqui, não. Eu queria só comentar com vocês que aparece aqui também o teorema da integral por partes, que é simplesmente notar que a primitiva, a função que derivando porque a integral por partes é a integral de fg' igual a fg menos integral de f'g. Passa essa integral aqui com menos para cá, para o outro lado, sinal de mais, junta tudo, você vai ver que é a primitiva, né? F vezes g, que vai ficar aqui do lado direito, é a primitiva do fg' mais, esse menos foi para o lado de lá e mais, f'g, e teorema fundamental do cálculo, quer dizer, a integral por partes, tendo o teorema fundamental do cálculo, como a gente explicou, essa fórmula da integral por partes, que também é muito utilizada no cálculo, fica bastante tranquila também, né? Agora, eu queria fechar essa aula aqui e essa sessão, a discussão dessa sessão, com esse teorema e com esse corolário aqui dele, né? Que é o teorema que se chama fórmula do valor médio para integrais. Mas vou gravar isso num vídeo à parte aqui. Deixa esse vídeo aqui separado